Quero convidar os irmãos a continuarmos a nossa exposição no livro de Colossenses, hoje capítulo 1, versos 9 até 12. Então, por favor, vá para esse texto. Colossenses 1, de 9 a 12. Eu farei a leitura e os amados vão apenas acompanhar. Assim diz o Santo Deus em sua Santa Palavra. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, mais uma vez nós nos aproximamos do Senhor por meio da Tua Palavra, e certamente o desejo do coração do crente, dos Teus filhos, é conhecer mais acerca do Senhor, que é o nosso Deus. Portanto, mais uma vez, ó Deus bendito, fale conosco, revele-nos aqui, ó Deus, este Evangelho, a porção da Tua Palavra, e também, ó Deus, pela instrumentalidade, ó Deus, Teu Espírito, da terceira pessoa da Trindade, faz com que essa palavra, ó Deus bendito, ela não apenas invada os nossos pensamentos, nós não venhamos a compreendê-la com a razão necessária, mas ela faça com que sejamos crentes que frutificam, ó Deus bendito. Auxilia-nos, ó Deus, na vida cristã, para que possamos ser sábios, tenhamos entendimento, ó Deus, e naquilo que diz respeito à vida, possamos conformar tudo, ó Deus, à Tua Santa Palavra, de forma, ó Deus, que sejamos crentes melhores, filhos mais obedientes, tudo isso, ó Deus, visando a glória e o engrandecimento, Pai, do Teu nome que é grande. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu amo as crianças, certamente vocês também as amam, não é? De forma especial os nossos filhos, nós os amamos. E é interessante quando a gente olha para a criança e a gente percebe o forte desejo que elas têm de crescimento, né? Como elas desejam crescer. Conta-nos uma história, uma certa história sobre um pastor falecido, né? Que uma vez ele chegou para uma das crianças da sua igreja e ele perguntou para a criança assim: quantos anos você tem? E diz então que a criança, como um raio, mais rápido que um raio, virou e disse para o pastor assim: pastor, eu tenho 12, ano que vem eu vou fazer 13 e no outro ano 14. Então a gente percebe que a criança estava ansiosa por crescimento, por crescer, né? Certamente ela tinha um alvo para esse crescimento. E é interessante que quando a gente vê e percebe o quanto elas crescem, né? A gente percebe também o quanto elas ficam extasiadas com isso, o quanto elas ficam alegres com isso. Eu lembro de uma vez, há muitos anos atrás, né? Sempre quando a gente vai, por exemplo, tem uma oportunidade, aqui no shopping tem também, né? Mas até diferente do que eu via lá pelas bandas de Parnaíba, raramente. Vocês conhecem aqueles carrinhos, né, de parques que a gente entra, elétricos, né? Que a gente fica batendo um no outro. E dali é uma coisa que criança adora, rapaz. E eu me lembro que uma vez eu levei minhas filhas, né? A gente chegou em um determinado local, tinha esses carrinhos de bate-bate. E aí a Milena queria ir num carrinho sozinho. Melissa já tinha, digamos assim, tamanho suficiente para isso. Mas quando a Milena sentou no carrinho, não sei nem se eu me lembro se eu cheguei a colocá-la, o pezinho dela não alcançava o acelerador, meu Deus. Pense numa frustração, porque ela queria ir no carrinho sozinha. É assim também quando a gente pensa nas crianças, quando a gente fala sobre carro, né? Toda criança ela tem um desejo, pelo menos as minhas, né? Ficavam alguns anos atrás, a Melissa, eu me lembro muito bem sobre isso. Pai, quando é que eu vou poder andar na frente? E minha filha, quando você tiver idade, pela legislação, pela lei, né? Então, acredito eu que seja aos 10 anos de idade, uma criança já possa andar, 9 anos, 10 anos de idade. Mas é interessante como elas ficam o quê?
exuberantes, elas ficam pensando nisso dia e noite, ansiosas para andar no banco da frente pela primeira vez com o pai. Isso também quando a mãe dirige, né? Então é um sonho para as crianças. Então fica aquele gostinho, né, de poder ter logo a idade permitida, para poder experimentar, né, concluir esses alvos na vida. Elas querem crescer, isso é muito bom. E isso sempre nos traz alegria quando a gente vê o crescimento dos nossos filhos, né? E quando elas vão crescendo, elas vão adquirindo certas habilidades, inclusive para agradar a gente. As meninas lá em casa, por exemplo, aprenderam com a mãe a fazer bolo. Então, hora ou outra ela chega, pai, ó, esse bolo aí quem fez foi eu e a Helena. Então é a alegria delas estarem numa idade em que elas podem fazer coisas que antes elas não podiam fazer. Ou quando eu estou com dores, né? Eu sou uma pessoa que tem muitas dores. A minha filha, pai, deixa eu fazer aqui uma massagenzinha, né? Afinal de contas, o senhor está naquela idade do condor, tudo é dor, né? E essa idade certamente chega. Então, bom, elas querem crescer, elas querem agradar. Tudo que é feito com amor, pra gente é muito bom, né? Eu vejo alguns rindo aí, certamente eu acho que está passando um filme na cabeça. Mas, irmãos, vocês já pensaram o que é o crescimento espiritual? Estamos falando sobre o crescimento físico das crianças, né? Nosso próprio crescimento também. Um dia fomos assim. Mas você já pensou em como é o crescimento espiritual? Como é que você pode medir o seu crescimento espiritual? Será que com a frequência que você vai para a igreja, em quantos trabalhos você está envolvido, talvez pelo quanto você doa à igreja, financeiramente falando? Perceba que às vezes essas coisas, elas podem refletir crescimento espiritual, sim, mas elas não estão no centro da questão, irmãos. No coração do crescimento espiritual está o aprendizado, como certo teólogo uma vez disse, como Deus quer que vivamos como seus filhos, e assim possamos agradá-lo vivendo da maneira que Ele, não que nós, mas que Ele deseja, e certamente nos é revelado em sua santa palavra. Então, na oração de Paulo para os crentes de Colossenses, e percebam que aqui é uma coisa interessante, né? A oração do apóstolo Paulo, ela não começa no verso 9 a 12, mas ela já começou antes. Nós, na verdade, já abordamos na nossa segunda exposição desse texto, a primeira parte dessa oração. Paulo está pedindo crescimento para eles nessa segunda parte. Ao mesmo tempo que ele nos mostra, nesse pedido de crescimento por essa igreja, como de fato então é o quê? O crescimento espiritual para todo e qualquer cristão. Então, como eu falei, a oração de Paulo começa com o quê? E aí até um escopo interessante para a gente aprender a orar melhor, sempre com ações de graças. Nós vimos aqui, ele vai agradecer, ele vai tecer uma série de agradecimentos e vai direcioná-los para o homem? Não. Para aqueles que fizeram o trabalho em Colossos, no meio dos colossenses, não. Ele vai direcioná-lo para Deus, ele vai agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus já tem feito no meio deles. As evidências que foram relatadas acerca da igreja por quem? Por Epáfras. E ele faz, né? A gente ouviu falar, por exemplo, da fé desses irmãos, na exposição que fizemos. Nós ouvimos falar, verso 4, o amor que eles têm, não apenas por eles ali, mas para com todos os santos. Nós ouvimos falar, porventura, sobre a esperança desses irmãos e o entendimento que eles têm, que essa esperança está reservada onde? Nos céus. Nós vimos aqui como esses irmãos, né, como Paulo agradece, porque esses irmãos eles ouviram e entenderam a graça de Deus por meio da pregação do Evangelho. Vimos Paulo agradecendo porque de fato, pelo relatório que ele recebe, mostra que essa igreja está frutificando. E termina no verso 8, falando sobre o relato desse amor que eles têm no Espírito. Aí na segunda parte da oração, que é essa que eu li, Paulo vai mudar um pouco o aspecto da oração. Ele começa com gratidão a Deus pelo que Deus está promovendo no meio da igreja. Mas agora Paulo vai mostrar o que ele mostra para aqueles irmãos o que ele está pedindo em favor deles. E aí, diante disso, irmãos, eu quero trabalhar com vocês um rápido tema nessa noite. O conhecimento pleno da vontade de Deus produz no crente crescimento. Eu vou repetir. O conhecimento pleno da vontade de Deus produz no crente crescimento. E qual é a nossa proposição para essa noite? Respondemos aqui uma pergunta: como esse crescimento ele acontece? Como é que ele ocorre, irmãos? Antes de eu respondermos essa pergunta mais diretamente falando, é necessário a gente olhar para o verso 9. Volte com os olhos para lá, porque Paulo, em primeiro lugar, ele vai orar para aquilo que é a base de todo o crescimento na vida da igreja. Ou seja, o que vai promover o crescimento na vida da igreja? Então ele vai dar o quê? A base, o alicerce para isso. E ele então ora ao Senhor
para que os colossenses sejam o quê, irmãos? Verso 9. Plenos do conhecimento da vontade de Deus. No original grego, a palavra conhecimento, ela faz parte de um grupo de termos que integravam, digamos assim, o vocabulário das religiões gregas daquela época. E por que é importante? Porque Paulo aqui usa uma linguagem que é compreensível dos seus ouvintes, para as pessoas daquela época e daquele local, que significava o quê? Conhecimento de fato, a gnose, a sabedoria, ou digamos assim, o acesso a uma informação privilegiada. É o que Paulo está dizendo àqueles irmãos. Em suma, que ele deseja que os colossenses transbordem sim do pleno conhecimento, igual ao que os falsos mestres também desejam e defendem, mas diferentemente de que eles transbordem especificamente nas heresias, nos erros, mas no conhecimento da vontade de Deus. Paulo ora para que eles transbordem do conhecimento da palavra de Deus especificamente, que eles conheçam a Deus em sua palavra, e não as heresias dos falsos ensinos que estavam penetrando no meio da igreja. Então Paulo pede a Deus que dê a cada cristão de Colossos, irmãos, o entendimento correto, para que eles não sejam iludidos por esses operadores de erro no meio da igreja. E perceba que para combater esse erro há um outro elemento importante no texto. Paulo vai enfatizar algumas palavras, esse tema da plenitude, repetindo algumas palavras. Versos 9, 10 e 11. Ele vai repetir, por exemplo, no verso 9, ele vai falar sobre pleno conhecimento, a palavra pleno. No verso 10 ele vai falar sobre toda a obra. Mais uma vez ele volta para pleno conhecimento de Deus. No verso 11 ele usa a palavra todo novamente, falando que esses irmãos orando para que eles sejam fortalecidos em todo o poder, e logo lá embaixo, em toda a perseverança e longanimidade. Por quê? Porque Paulo quer, irmãos, que esses irmãos de Colossos saibam que toda a necessidade espiritual que um crente tem, que um cristão tem, ela é plenamente suprida por meio de Cristo e só por meio de Cristo. Então Paulo, é como se Paulo estivesse perguntando: por que ir a outro lugar? Por que beber de outra fonte? Por que se permitir enredar pelo erro desses insubordinados? E aqui nós temos, irmãos, já no começo uma aplicação para nós. Perceba que a oração de Paulo para que os colossenses transbordem com o conhecimento da vontade de Deus não significa, por exemplo, de forma prática, que eles, porventura, deveriam saber com quem deveriam se casar, ou que tipo, porventura, de oferta de trabalho diferente eles deveriam aceitar. Não, pelo contrário. O que Paulo está pedindo aqui, irmãos, é que eles possam conhecer a vontade espiritual de Deus, a vontade moral de Deus, que se revela por Deus em sua palavra. Ou seja, quando ele fala estar preenchido com esse conhecimento, é uma prece para que eles possam ser controlados de tal maneira com esse conhecimento, irmãos, que cada palavra, que cada pensamento, que cada ação vai certamente glorificar a Deus. Uma vez que a vontade moral, que a lei de Deus, é um reflexo do próprio caráter santo de Deus. Então a oração de Paulo para esses novos crentes é que eles cresçam em conhecimento, eles cresçam em conhecer o próprio Deus, como o próprio Deus se revelou em sua palavra, de maneira plena. De maneira plena, irmãos. É interessante que Paulo vai caracterizar então esse verdadeiro conhecimento da vontade de Deus com duas outras palavras. O texto do verso 9 diz assim, lá no finalzinho: em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Espiritual aqui, irmãos, é enfático por posição. Deixa eu explicar isso. Ele vai se aplicar tanto à sabedoria quanto ao entendimento. Vejam, a sabedoria e o entendimento espirituais vêm do Espírito de Deus e vão contrastar com a sabedoria mundana dos falsos mestres. Por favor, olhe comigo o verso 23 do capítulo 2. Diz lá que a obediência a essas práticas é equivocada. E ele diz no verso 23: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade
idade. Algo importante para entendermos também, que sabedoria é um conceito do Antigo Testamento que é muito enfatizado, frequentemente enfatizado, e principalmente no livro de Provérbios. Você vai ler muito sobre isso lá. E as mesmas palavras gregas utilizadas por Paulo lá no contexto do Velho Testamento, sabedoria e entendimento, frequentemente elas acontecem e ocorrem sempre juntas. Por exemplo, quando a gente fala sobre a Septuaginta, por exemplo, Provérbios capítulo 9, verso 10, a palavra diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele diz que o conhecimento do santo é entendimento. Então percebam que a ideia por trás do conceito hebraico de sabedoria é, ali no texto, habilidade. Deixa eu dar um exemplo. Os homens que foram capazes de construir o tabernáculo segundo o plano determinado por Deus, revelado a Moisés, eles são chamados ali no texto de sábios, Êxodo capítulo 31, o que significa também habilidosos. A ideia ali, irmãos, é de um habilidoso carpinteiro que pode pegar um pedaço de madeira bruta, moldá-lo de acordo com um plano em uma bela e útil peça de mobília. Ou seja, o sábio, biblicamente falando, é aquele que é capaz de absorver os elementos, digamos assim, ásperos da vida, difíceis da vida, e moldá-los e conformá-los à vontade de Deus. Com isso, devemos compreender, irmãos, que a sabedoria espiritual exige que se aprenda sobre Deus e como Ele quer que vivamos, como Ele deseja que as nossas vidas sejam, não vidas arruinadas pelo pecado, mas que se torne um produto finalmente trabalhado, que fará com que, inclusive, olhando para a nossa vida, outros sejam atraídos para o Criador e exiba, inclusive em nós, a sua própria glória. Outro aspecto do verso 9 ainda é de que a sabedoria e entendimento são basicamente sinônimos, mas pode haver aí alguma sutil nuance de diferença entre eles. Por quê? Sabedoria, irmãos, refere-se basicamente a saber como a palavra de Deus nos ordena a viver. Enquanto que o entendimento espiritual se refere ao quê? À percepção ou à habilidade de discernir entre as coisas. Compreensão nos permite juntar as peças da sabedoria em situações específicas. Por exemplo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 7, Paulo vai usar algumas analogias: soldado, atleta, aquele que mexe com a agricultura, o fazendeiro. E aí, no final, Paulo diz assim a Timóteo: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará entendimento ou compreensão em todas as coisas. O que Paulo está ensinando a Timóteo ali, irmãos? Que o Senhor capacitaria Timóteo a compreender racionalmente, mentalmente, as verdades dessas analogias e colocá-las em conjunto, a fim de que o ministério desse homem ele fosse um ministério produtivo. Assim como insights, ele poderia então conduzir o seu ministério segundo a vontade de Deus. No início do século XX, irmãos, um bispo chamado Bispo Mulo escreveu uma obra sobre Colossenses e Filemão, estudos, na verdade, desses livros. Ele fez um alerta à igreja. Ele alertou contra o que ele chamou de uma devoção não teológica, uma religião sentimental que achava que poderia ser saudável com um mínimo, ou em um mínimo, de doutrina fundamental. Mas, disse ele, essas pessoas são facilmente influenciadas pelas tendências atuais do pensamento ou personalidades atraentes. Carson nos explica melhor as palavras desse homem. Ele escreve um livro chamado Um Chamado à Reforma Espiritual. E aí Carson observa que na igreja ocidental o conhecimento ou entendimento de Deus declina, enquanto o nosso fascínio por técnicas e por modismos, ele faz o quê? Ele cresce. E ele diz assim, isso é verdadeiro. Ele diz assim: muitas vezes eu recebo ofertas para participar de conferências de pastores ou comprar livros que prometem me dizer como ter aquela igreja de sucesso. Mas essas técnicas e modas vêm mais do mundo do que da santa palavra de Deus. E aí ele termina dizendo: a compreensão espiritual é a capacidade que Deus dá para sermos capazes de reunirmos os princípios da sua palavra
para que possamos nos opor às tendências ímpias do nosso tempo. Percebem a gravidade, irmãos? E percebem a relação que nós precisamos ter com a Santa Palavra de Deus? Paulo chama a atenção daqueles irmãos. É necessário o conhecimento pleno da Palavra de Deus. É necessário que toda a palavra ela seja pregada, o Evangelho ele seja anunciado, o ensino seja fiel, o ensino fiel das Escrituras, para que a igreja possa o quê? Combater o erro. Para que a igreja, irmãos, ela se mantenha o quê? Como uma igreja que agrada a Deus, livre dos modismos, livre do próprio mundo. E às vezes nós estamos percebendo, meus amados irmãos, que há igrejas que são mais caracterizadas pelas coisas do mundo do que propriamente pela palavra de Deus. O mundo tem penetrado, invadido as igrejas e transformado as igrejas, irmãos. As igrejas têm, em muitos aspectos, dado ouvidos a uma teologia que não é uma teologia bíblica, que advém da palavra de Deus. Então nós vivemos tendências ímpias em nossos tempos. Mas aí aqui surge uma pergunta ainda pautada no verso 9. Como você se torna preenchido, controlado pelo conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e compreensão espiritual? Uma pergunta interessante para a gente resolver. E aí deixa eu contar uma história para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a guarda costeira. A gente tem, por exemplo, uma guarda costeira lá em Parnaíba, pequenininha, bem sucinta, né? Mas o fato é que é uma guarda costeira. E eu não sei se vocês conhecem os métodos de atuação da guarda costeira. Mas geralmente, quando o mar ele tem aquele aspecto, digamos assim, de neblina, o tempo está encoberto, não é? O que eles fazem, por exemplo, para encontrar alguém que está à deriva? Um navio, um outro barco ou pessoas? Primeiro eles têm o uso do quê? Do radar. Sabe que eles são guiados por radar. Então o radar ele vai mostrando, né, alguns aspectos ali na tela para que inclusive eles não se choquem com aquilo que provavelmente eles estão procurando. Então o radar mostra um objeto com um pequeno sinal na tela, então ele vai mostrando lá. Mas quando o tempo está muito fechado, eles utilizam uma segunda coisa extremamente importante, que é colocar um homem para ficar na proa, lá na frente. E por quê? Porque às vezes, irmãos, é tão nebuloso que mal se consegue enxergar adiante. E aí esse homem que é colocado na proa, ele é colocado com um fone de ouvido para que ele possa se conectar, estar conectado com a ponte. E às vezes o homem da proa, ele consegue do seu ponto de vista enxergar algo que os marinheiros não conseguem enxergar na tela do radar. Ou seja, a grande proximidade, o grande problema que poderia ser trazido num choque entre algumas embarcações ou, por exemplo, alguma outra coisa qualquer. Por que essa história para nós, ou esse exemplo é importante, irmãos? Porque do mesmo modo, duas coisas nos ajudam a crescer em sabedoria e entendimento espiritual, de modo que a nossa vida não encalhe, digamos assim, na névoa moral ímpia desse mundo. O primeiro é um espírito de oração, a leitura, a meditação da Santa Palavra de Deus. E veja que quando nós lemos a Bíblia repetidas vezes, nós sempre estamos pensando e aprendendo muito mais. Ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, ela nos dá a compreensão das coisas. E aí a palavra de Deus ela vai nos mostrando alguns sinais de perigo, para que nós evitemos os choques, irmãos, e para que a gente deixe de absorver a perspectiva ímpia desse mundo. Então, o que a palavra de Deus faz com a gente toda vez que a gente lê? Ela expõe os perigosos ventos de doutrina que estão soprando em nossos tempos. Sim, ela faz isso. Então, esse é o, isso seria o que? A chamada tela do radar. Mas há um segundo aspecto importante, uma segunda maneira pela qual a gente pode crescer em sabedoria e compreensão e entendimento espiritual. É lendo, irmãos, a história da igreja. É lendo, irmãos, as biografias cristãs. Por quê? Porque a palavra de Deus, como eu disse, ela é o radar. Mas a história da igreja, as biografias cristãs, é como aquele cara na proa, com um fone de ouvido. O que eu quero dizer com isso é que você, evidentemente, não vai depender dele sozinho, ou seja, do cara da proa. Mas às vezes ele pode te ajudar a interpretar o que você está vendo na tela do radar, ou apontar algo que você está perdendo na tela do radar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós lemos sobre a história da igreja, quando nós lemos sobre biografia cristã, irmãos,
nós aprendemos como o povo de Deus ele tem enfrentado ao longo dos séculos, não é? Esses problemas de heresia, esses problemas teológicos, doutrinários, esses ventos de doutrina, como eles conseguiram combater isso e inclusive como eles conseguiram falhar acerca disso. E aí, por causa da história da igreja, por causa das biografias, e assim como também a palavra de Deus, nós conseguimos obter, graças a Deus, insights preciosos para os nossos tempos, para sabermos lidar com as situações também em nossos tempos. Tendo dito isso, e tendo estabelecido essa base, pergunta para respondermos então rapidamente mesmo então como é que se dá esse crescimento? Veja, se o alicerce é o quê? Conhecimento pleno da Escritura. Mas como é que ele se dá? E aí veja o verso 10, por favor, comigo, a parte A. Em primeiro lugar, fazendo com que o crente viva de modo digno, ou seja, para o inteiro agrado do Senhor. Ele diz aí no verso 10, a fim de viveres de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Mas o fato aqui é viver de modo digno, para o inteiro agrado do Senhor. Então, em segundo lugar, o que é que Paulo está fazendo? Depois de estabelecer a base, ele ressalta que ele ora para que esses irmãos vivam de maneira digna. Digna para Deus, digna no Senhor. Ou seja, é uma coisa que Paulo vê, é uma consequência natural, irmãos. Conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual, o natural, a consequência natural é que necessariamente isso se traduza em prática, em vida cristã, que honre de fato a Deus. Então percebam que o argumento que está sendo defendido pelo apóstolo Paulo aqui é que por se ter o pleno conhecimento de Deus, a consequência deve ser de se viver dignamente para Ele. Então pense comigo no contrário. Por que nós incorremos ainda em algumas faltas? Digamos, quando eu falo faltas, eu estou falando sobre pecado. Por que nós incorremos ainda em algumas questões de ordem, digamos assim, de imaturidade na vida cristã? Irmãos, talvez porque tenha nos faltado conhecimento. Talvez porque a nossa aplicação pessoal ao conhecimento esteja em falta com Deus. E a consequência natural da falta de conhecimento, da falta de sabedoria e entendimento espiritual é o quê? Fracasso na vida cristã, de maneira prática. Então perceba que o argumento de Paulo é: se você está se enchendo de conhecimento pleno da parte de Deus, se você conhece a Escritura, se você de fato está estudando a Escritura naturalmente, e isso está sendo aplicado por obra do Espírito Santo a você, Deus graciosamente está fazendo isso, naturalmente você vai viver de forma digna para Ele. Então preste atenção. Nessa oração, há uma coisa que está implícita. Qual é? A ideia de que o indivíduo é aquilo que ele acredita. Você é aquilo que você crê. Porque a tua prática sempre é controlada por aquilo que você crê. Ou dito em outras palavras, aquilo que uma pessoa professa e pensa controla as suas atitudes, as suas ações, as suas escolhas e os seus posicionamentos. É o que Paulo está dizendo aos irmãos. Ele diz: vocês devem ter uma caminhada digna do Senhor. Se vocês o conhecem, é assim que vocês têm que proceder. Dei Carson, mais uma vez eu vou citá-lo aqui, que ele explica que esse aspecto que Paulo escreveu para os Colossenses aqui especificamente, ele teve um impacto muito grande. Ele teve um significado muito grande para a igreja. Por quê? Porque havia um significado mais profundo no primeiro século acerca disso, onde a maioria das culturas era baseada, e uma das coisas que marcavam as culturas ali era o quê? A perspectiva da vergonha. Deixa eu explicar. Nos nossos dias, nós não costumamos pensar assim. Mas na cultura baseada na vergonha, ou seja, na desonra, por exemplo, alguém que desonrasse os pais era o quê? Um grande problema. De fato, eles compreendiam que isso era o quê? Era uma grande desonra. Não estavam honrando os pais, os seus progenitores. Então, veja que Paulo, quando está escrevendo, está argumentando, ele vai utilizando inclusive questões contextuais da época para aplicar verdades espirituais. Então, o que Paulo está pedindo a esses irmãos, baseado nisso, é que eles vivam de uma maneira que a vida deles traria honra ao Senhor. Porque esse Senhor enviou seu Filho à cruz para resgatá-los do domínio das trevas
do domínio de Satanás. Tanto é que é o próximo argumento de Paulo, versos 13 e 14, o que ele diz lá? Quando ele vai expor a pessoa de Cristo agora, combatendo o erro mais, digamos assim, de forma mais frontal, mais veemente, ele lembra a igreja: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão do quê? Dos pecados. Portanto, o que Paulo espera dos irmãos? Como também de nós nessa noite, irmãos, é que em todas as situações a gente se deva fazer algumas perguntas. Por exemplo, que tipo de discurso, de conduta honraria ou glorificaria o nome do Senhor em nossa vida? Quando a gente está lutando contra um determinado pecado, você se pergunta isso? Isso glorifica a Deus? Essa conduta honra a Deus? Isso glorifica o nome do Senhor? Em certas situações da vida, irmãos, isso precisa ser algo, inclusive, mecânico. Ou seja, automaticamente, quando eu digo isso, automaticamente, na vida cristã, isso precisa vir a gente. Tudo que a gente vai fazer, a nossa conduta vai honrar e glorificar o Senhor. Ou seja, talvez uma perguntinha menor, mais enxuta: o que de fato agrada a Deus? Isso nos leva à segunda resposta à nossa proposição. Como esse crescimento é manifestado? No crescimento em santidade. Parte B do verso 10, ele diz assim: frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Mas mais especificamente, frutificando em toda boa obra. Então a terceira petição de Paulo é para que eles frutifiquem em boas obras, ou seja, produzam frutos de tal forma que isso não seja algo que vai glorificar também apenas a Deus, mas abençoar as demais pessoas, fazendo aquilo que agrada a Deus. Veja, algo importante aqui, irmãos. Enquanto os gnósticos, a igreja está vivenciando uma série, né? Digamos assim, o erro, a heresia de Colossos era um conjunto de coisas. Então perceba que enquanto os gnósticos estavam ensinando um conhecimento adquirido quase que instantâneo, por meio, digamos assim, de uma suposta iluminação espiritual, Paulo vai combater isso, explicando que isso não tem base bíblica. Isso não está inserido na chamada teologia cristã. Por quê? Porque a Bíblia, a teologia cristã, ensina, irmãos, que a santificação ela é o quê? Progressiva. Você não vai se tornar santo, eu não falo santo, aplicando aqui aquela questão de ser separado, mas de falar de santificação. Você não vai se tornar um homem piedoso, plenamente piedoso, do dia para a noite. E no sentido total da palavra pleno, nesta terra. Mas os gnósticos ensinavam que um conhecimento adquirido instantâneo, a plenitude. E Paulo diz: isso não tem base bíblica. Paulo está dizendo: a perfeição espiritual e moral aqui no mundo é um conceito inexistente naquilo que poderíamos dizer num cristianismo histórico. Isso não existe. Ou seja, Paulo está dizendo: não podemos afirmar, com base nas Escrituras, que haverá um tempo, ou seja, um momento na carreira cristã em que o indivíduo, crente cristão, alcançará a perfeição ou o pleno conhecimento de Deus. Essa é a verdade bíblica. Mas Paulo, ele afirma que, embora isso seja uma verdade bíblica, que há sim crescimento no Senhor, que nós podemos conhecer o Senhor, e que isso tem como consequência o crescimento em santidade. Que Paulo ensina que esses dois elementos, esses dois fenômenos estão interrelacionados. Isso quer dizer, irmãos, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais dignamente nós temos a capacidade de vivermos em relação a Ele. Ou seja, mais nós temos a habilidade de frutificar em boas obras. Embora haja em cada cristão um crescer constante no conhecimento de Deus, e vejam, irmãos, é isso que a gente espera. O normal é isso. O normal não é pararmos na vida e estarmos estagnados em certo conhecimento. Ou seja, estarmos, digamos assim, satisfeitos com aquilo que já temos. Então tá bom,
eu já tenho a basezinha está bom. Os princípios elementares eu já tenho, já está bom. Então, não, vou levar a vida agora de forma tranquila. Não preciso mais me preocupar com isso. Não. O crescimento, aqui está implícito, o crescimento cristão ele é constante. E é isso que se espera. E ele nunca chegará ao ponto que os gnósticos estavam ensinando. Perfeição nesse mundo. Por quê? Porque Paulo fala que a esperança está reservada para o mundo do porvir. O que ele diz no verso 5? Por causa da esperança que nos está reservada onde? Nos céus. Toda a imperfeição, irmãos, ela será retirada, mas não é aqui. Enquanto a igreja peregrina nesse mundo, enquanto ela continua caminhando nesse mundo, ela deve continuar caminhando em conhecimento, crescendo em conhecimento, mas ela ainda estará caminhando em imperfeição, mas em direção à eternidade, sempre crescendo e sempre aprendendo, irmãos, alicerçada na esperança que está guardada nos céus. E deixa eu dizer uma coisa a vocês, isso leva tempo, e isso deve promover no meio da igreja a paciência entre a gente. Se nós acreditássemos na heresia daqueles homens, irmãos, seria algo preocupante na igreja. Mas quando cremos de fato naquilo que a Bíblia afirma, que a santificação é um processo, isso deve gerar em nós também paciência de uns para com os outros. Porque eu não posso estar cobrando certas coisas de um irmão, por exemplo, como eu poderia cobrar de um crente mais experiente. Há neófitos que vão estar o quê? Conhecendo a Escritura, que lhes foi pregada, uma vez receberam a graça de Deus porque ouviram o Evangelho, assim como nós. Mas há certamente uma diferença muito grande entre aqueles que são mais experientes, que adquiriram mais conhecimento, que leram mais a Bíblia, que têm uma experiência de oração maior, e isso deve nos fazer ter paciência com aqueles que ainda estão engatinhando na fé cristã, e não cobrarmos certas coisas deles, ou esperarmos certas coisas deles, que se esperam de nós que somos mais experientes. Mas o fato é que na sua devida proporção, todos nós devemos frutificar, crescer em santidade. Em João capítulo 14, verso 21, Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a Ele. Você quer conhecer Jesus melhor? Mais do que você já conhece agora. Ele está dizendo: obedeçam. Ele se revelará muito mais a você. Sabe onde a gente vê esse princípio, irmãos, nos relacionamentos humanos? Eu pergunto a você: você se revela àqueles que não são dignos da sua confiança? Você compartilha as coisas do seu coração com alguém, não é? Em quem você não confia? Você espera a confiança. O Senhor, irmãos, tem se revelado cada vez mais àqueles os quais Ele ama, que são fidedignos, que obedecem àqueles aos quais Ele se revela. Agrada a Deus, irmãos, quando produzimos frutos, quando crescemos em santidade, quando conhecemos melhor a Ele por meio da Sua palavra. Por fim, como o crescimento é manifestado, versos 11 e 12, no fortalecimento espiritual da igreja. Então, verso 11 e 12 diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que os fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então Paulo continua a oração, pede ainda que eles sejam fortalecidos, aqui uma paráfrase, né? Com vigor, segundo o poder da sua glória, para que eles evidentemente perseverem na verdade do Evangelho, sejam pacientes em todo tipo de provação e tentação. E aí aqui, muito provavelmente, Paulo tem em mente, irmãos, o estrago, né, que esses erros, esses falsos mestres estão certamente produzindo na igreja. Então a oração de Paulo aqui, ela vai, digamos assim, ela vai contemplar o desejo de que os colossenses vivam também, não apenas dando frutos, não apenas crescendo em santificação, não apenas sendo fortalecidos, mas em todas as coisas sendo gratos a Deus. Por quê? Porque o texto encerra dizendo que o Senhor capacitou esses irmãos a participarem da herança dos santos na luz. E logicamente, Paulo diz no verso 6, que isso foi providenciado à igreja porque eles ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade.
Vejam que há aqui o contraste entre luz e trevas, né? Que é uma coisa, um elemento que a gente encontra dentro do âmbito, inclusive, do conceito dos gnósticos, das religiões do mistério, do pensamento dos essênios, do judaísmo do período intertestamentário. Aqui, especificamente, Paulo, quando cita lá o finalzinho do verso 12, né, irmãos? Ele nos mostra, ou ele utiliza, digamos assim, de dois jargões para recomendar aos irmãos de Colossos que sejam gratos a Deus. Por quê? Porque foi o próprio Deus que fez esses irmãos idôneos, dignos de participar da herança de Deus na luz. E vejam que todas as vezes que a Escritura vai tratar sobre luz, não é? Vai nos arremeter acerca desse tema ao próprio Deus. Isso vai trabalhar algumas perspectivas do próprio caráter, não é? Dos próprios atributos de Deus, como o fato de Deus ser amor, ou o amor de Deus, aquilo que é verdadeiro, não é? Tudo aquilo que é verdadeiro de fato vem do próprio Deus, em contraste, inclusive, com aquilo que aqueles irmãos eram anteriormente. A igreja, antes de ser igreja, ela andava em quê, irmãos? Em trevas. E Paulo estabelece aqui esse contraste. O que Paulo está ensinando e orando é para que eles sejam gratos. Por quê? Porque o Senhor cumpriu a sua promessa para com a sua igreja. E a mesma igreja que aceita, a mesma promessa que a seita fazia. Só que o Senhor já os havia tornados dignos de receber a herança dos santos na luz. Uma promessa que certamente essa seita jamais cumpriria. Então deixa eu resumir, irmãos. A heresia de Colossos prometia algo que Paulo afirmava já ter sido recebido pelos cristãos da parte de Deus. Eles já eram idôneos, já participavam da herança dos santos, ou seja, o mundo que Deus prometeu dar à igreja já é de quem? Da igreja. Não sei se você sabe disso, eu acho que sim, você certamente sabe. Os novos céus e a nova terra, onde habitará a justiça, são uma promessa e na verdade já são da igreja. Mas ainda não. Mas são. Deixa eu dizer de outra maneira, irmãos. Como crentes, nós temos parte em um novo universo criado por Deus. Todas as coisas pertencem a nós. Por quê? Porque o Senhor nos fez dignos desses presentes, desse ato gracioso da sua parte. E aqui um elemento importantíssimo, talvez o principal desse texto. Nada do que temos, nada do que nos é prometido, que certamente nós alcançaremos pela graça de Deus, foi conquistado seguindo regras. Foi conquistado, meus amados irmãos, com ascetismo, com autopunição, seguindo regulamentos. Mas tudo nos foi concedido graciosamente por Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi pela graça. É pela graça que Ele nos tornou idôneos, nos tornou indivíduos que participam de tudo isso. Foi graça. E é nesse ponto que eu quero focar com vocês, concluindo. Porque aqui surge o que poderíamos definir como o confronto entre a religião da graça, que aqui se caracteriza com o evangelho que foi pregado por Epáfras, o evangelho que foi pregado por Paulo, e a religião das obras, que era a heresia de Colossos. Irmãos, aqui nós temos um confronto milenar, recorrente, o que nos ensina que só existem dois tipos de religião em todo o mundo. Não, pastor, só na Índia tem 3.000 deuses e religiões são vastas. Não, irmãos, só existem dois tipos de religião no mundo. Pode gravar isso bem aí. A da graça, que é caracterizada pelo cristianismo autêntico. Eu vou dar ênfase nisso. Não é qualquer cristianismo. É o cristianismo que nós defendemos. A da graça, que mostra que o Deus encarnado veio dos céus à terra para nos salvar. E a das obras, do legalismo, que representa todas as outras religiões do mundo. Todas têm esse aspecto em comum. Todas as outras. Todas vão apresentar um homem como aquele que parte ao encontro de Deus. Então, em última análise, o foco de Paulo também é mostrar que mesmo diante, falando sobre o crescimento da igreja, implícito aí, mesmo diante da pluralidade de religiões,
é possível ver que existem apenas dois sistemas religiosos em todo o planeta: o da graça e o do legalismo. E neste caso específico que estudamos, é o Evangelho de Cristo contra a religião dos homens. Deixa eu concluir, irmãos, nessa noite. Paulo ouviu Epáfras, situação da igreja em Colossos, problemas que estavam enfrentando, escreve essa carta, não é? Saúda os irmãos, ele tece então a sua oração, ele agradece por uma série de coisas que nós vemos ali nos versos 3 a 8, fé no Senhor Jesus, amor, a consciência da esperança. Dos versos de 9 a 12, Paulo ora por esses irmãos, ele intercede pelo fortalecimento da igreja, acerca do pleno conhecimento de Deus, que eles andem de maneira digna no Senhor. Ele está dizendo: se vocês têm Cristo, vocês têm tudo, vocês não precisam de mais nada, vocês receberam tudo de Cristo, e é tolice, é falta de sabedoria, não demonstram entendimento todos aqueles que dão ouvidos aos falsos ensinamentos. Esse é o resumo. Mas abra sua Bíblia em 2 Samuel 9, por favor. Eu quero fazer aqui, baseado nisso, algumas aplicações. Versos 7 e 8. Diz o texto assim: então lhe disse Davi, está falando com Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, verso 6. Então lhe disse Davi, verso 7: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Meus amados, somente pela graça e unicamente por ela que somos abençoados por Deus. Isso é fato. A graça, sabemos também, é um favor imerecido de Deus às suas criaturas. E aqui nós vemos Davi favorecendo Mefibosete pelo amor que ele tinha a Jonatas. E dessa forma aqui nós aprendemos, irmãos, numa aplicação interessante, que também nós somos alvos do favor de Deus, mas por causa do amor de Deus a Cristo. Ao seu filho. Assim como Mefibosete se viu indigno do favor do rei, ele diz: quem é o teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Assim também, meus amados irmãos, nós devemos nos prostrar em face àquilo que definiríamos como a maravilhosa graça do Senhor, em nos estender o seu favor na pessoa de Cristo. Percebam, irmãos, nós não temos o direito de estarmos diante de Deus, mas unicamente pela graça temos o privilégio de estarmos na presença dEle. Percebam que se não fosse a graça de Deus, nós continuaríamos sendo o quê? Um cão morto diante de Deus. Mas é pela infinita graça que nós somos aceitos diante de Deus, mediante Cristo. E aí nós compreendemos então o elemento graça, porque exalta a Deus e humilha, e nos humilha nessa noite. Porque a graça, ela faz com que Deus seja exaltado e o pecador seja humilhado. E veja que aqueles que a si mesmos se têm considerado como um cão morto, têm entendido o real significado da graça de Deus. Hoje, o que é que a gente ouve, irmãos? Eu determino, eu declaro, eu isso, eu aquilo, e essas pessoas demonstram com essa atitude que não conhecem nada, ou tudo, menos a graça de Deus. Por quê? Porque se acham dignos e merecedores das coisas que estão reivindicando diante de Deus. E aí isso me faz pensar em algumas coisas com a igreja. Irmãos, será que nós temos entrado na presença de Deus de uma maneira humilde, confiante, como um cão, dependendo exclusivamente da graça? Ou você tem entrado de uma maneira, digamos assim, ousada, como uma pessoa porventura não convidada,
na corte real deste Deus? Você reconhece nessa noite que o ar que você respira, todo o funcionamento biológico, correto ou não do seu corpo, todas as tuas posses, a ausência de posses, os teus relacionamentos, sejam bons ou ruins, a tua salvação, a tua fé, as tuas boas obras, o teu novo coração, a tua perseverança na fé, a tua santificação e no final a glorificação que vem exclusivamente pela graça, você reconhece de fato que isso é um favor de Deus? E se é pela graça, você entende que você não tem o direito de se gloriar? Você entende que se você disser hoje, eu creio em Cristo, isso é por causa da graça de Deus e não por algo bom que haja em você, que na verdade não há nada de bom? Meu irmão e minha irmã, você compreende que quando você reclama e murmura, você está insinuando que a graça de Deus não te basta? Então, meus amados, essa noite nós fomos chamados pela palavra a sermos uma igreja que caminha em santidade, que frutifica porque conhece a palavra. E tudo isso é graça de Deus. Isso não foi conquistado pela igreja por suas obras, por sua capacidade intelectual, por seu esforço, por sua obediência, mas é graça de Deus. Esta noite nós somos chamados aqui todos ao arrependimento, porque por melhor teologia, melhor ensino que nós temos, às vezes nós somos tentados a acharmos que de alguma maneira, lá no fundo, tem sim o eu, tem algo, eu coopero de alguma forma, é a minha obediência, é a minha capacidade. Irmãos, abandonemos isso em nome de Jesus. É graça. É graça. Prossigamos, irmãos, caminhando, conhecendo e vivendo para a glória de Deus. Amém. Vamos orar. Santo Deus, o Senhor está aqui presente no meio de nós, ó Pai, Filho e Espírito. Bendita Trindade, nos auxilia na compreensão desse texto, Senhor. Ó Deus, de uma maneira grandiosa e gloriosa, nos incline a Tua palavra, Senhor. Não nos dando, e certamente é o principal, a gente viu Paulo falar, ensinar para os irmãos, certamente era a mesma palavra pregada por Epáfras, ó Deus, a importância de se conhecer o Senhor em Sua palavra, a importância de se amar a Escritura, Senhor. Bendito seja o Senhor, porque nós a temos conosco, e isso certamente é importante, Pai, mas nós não podemos parar por aí. Nós devemos sim ser gratos ao Senhor por toda a graça do Senhor em nos dar o Evangelho, e por meio dele conhecermos a graciosa ação, o amor do Senhor em Cristo. Sim, mas, ó Deus, ensina-nos todos os dias a viver para o Senhor. Pai, o Senhor conhece que isso não é algo fácil para nós, embora o Evangelho seja muito simples de ser compreendido, embora, ó Deus, o ensino ele seja muito claro na Escritura, Senhor. Nós de fato sabemos o que devemos fazer, e o nosso pecado até ele se agrava mais quando sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Mas o fato é nessa noite, o ponto é nessa noite, ó Deus, que nós precisamos de fato, ó Deus, frutificar, crescer. Isso é um testemunho de vida, Senhor. Isso mostra em que grau de conhecimento do Senhor e de intimidade com o Senhor, conhecer a palavra, nós estamos. Ó Deus, eu quero crer nessa noite que todos nós somos como aquele último solo que lemos ali em Marcos capítulo 4. A semente caiu nesse solo e frutificou até a 100 por um. Então, Pai, nos ajuda. Nos ajuda, ó Deus, a termos o pleno conhecimento do Senhor. Ainda que não totalmente pleno nesta vida, mas que isso não nos impeça de buscarmos cada dia mais. De maneira, Senhor,
Que toda a nossa vida seja contaminada por isso, seja, ó Deus, marcada por isso. E palavras, ações, atitudes, pensamentos possam cada dia mais glorificar o Senhor. Abençoa a tua igreja nessa noite, Senhor. Dá-nos a consciência da tua graça. Isso nos é dado por causa da graça do Senhor. E fala também, talvez, ó Deus, aqui a gente não sabe. Nós olhamos o exterior, o Senhor é que olha o coração e o interior do homem. Talvez haja alguém aqui, Senhor, que talvez tenha compreendido de fato agora que não é o eu, não é o que eu faço, não são as coisas que eu conquisto nesse mundo, não é a minha posição, não é o meu dinheiro, não é a minha inteligência, mas é Cristo, é a graça. Vai a esse coração nesse instante, ó Deus, convence da verdade, pois a tua palavra é a verdade. Assim nós suplicamos ao Senhor e te agradecemos, ó Deus, em nome do teu amado Filho e nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém.